O vento soprava cortante sobre o cemitério privado da família Arantes, fazendo as coroas de flores tremerem e espalhando pétalas brancas sobre a terra ainda fresca. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um sino e o farfalhar das folhas. Mas por um instante algo mudou. Um som fraco, abafado, ecoou do subsolo. Um ruído quase imperceptível, como um gemido preso embaixo da terra. A maioria não percebeu, mas alguém sim. Maria, a faxineira da mansão Arantes, sentiu o corpo inteiro arrepiar. Ela conhecia o som do medo, e aquele som não era do vento. Senhor, o caixão do pequeno Henrique, ele se mexeu. Sussurrou uma funcionária próxima, trêmula, mas o segurança apenas deu uma risada nervosa. Você está ouvindo coisa, mulher? Isso é o vento. Mas Maria não acreditou. O vento não chora. O vento não pede socorro. O sangue gelou em suas veias. Aquilo não era imaginação. Dias antes, o coração dela já dizia que havia algo errado. Desde o início, aquele velório parecia encenação. O corpo nunca fora mostrado, o caixão lacrado com pressa, o olhar vazio da noiva Vanessa, tudo aquilo cheirava a mentira. E Maria, com o uniforme azul ainda sujo da poeira da mansão, estava ali apenas porque o destino quis. Mas o destino, ela sabia, nunca faz nada por acaso. Enquanto os convidados sussurravam entre si, Maria deu um passo à frente, sentindo o vento bater no rosto. O céu começava a escurecer, e um trovão distante anunciou chuva. Ela observou Ricardo Arantes, o empresário dono de tudo aquilo, ajoelhado diante do túmulo do filho. Seu rosto devastado, as mãos trêmulas, a respiração pesada. Ao lado dele, Vanessa, a noiva elegante de vestido preto, chorava de maneira teatral. Os olhos secos, o rosto perfeito, mas vazio. Nos olhos dela não havia dor. Havia alívio. Maria apertou os punhos. Recordou as palavras que ouvira 2 dias antes, escondida atrás da porta da cozinha. Se tudo der certo, ninguém vai desconfiar, dissera Vanessa com a voz fria. Naquele dia, ela achou que fosse sobre negócios. Mas agora tudo fazia sentido. O som voltou, mais fraco, mais real. Um som que parecia vir do coração da terra. Maria olhou ao redor. Ninguém reagia. Ninguém ouvia. Então ela murmurou: se ninguém vai fazer nada, eu vou. Ela se afastou lentamente, o olhar fixo na sepultura, e saiu do cemitério com a decisão pesando no peito. Chuva fina começava a cair, e o barulho das gotas misturava-se ao eco distante de um gemido que ninguém mais notava. Horas depois, de volta à mansão, o silêncio reinava. O luto parecia ter coberto tudo com um véu cinza. Mas Maria sabia que aquela casa escondia algo. Enquanto limpava o quarto do menino Henrique, o cheiro de colônia infantil ainda pairava no ar. Os brinquedos estavam espalhados, a cama arrumada com cuidado, como se o pequeno fosse voltar a qualquer momento. Ela passou um pano no criado mudo e sentiu algo bater contra o chão. Um carrinho de brinquedos se abrira, e dentro havia um pequeno bilhete amassado. Letras tortas, traçadas com lápis de cor azul. Mamãe, ela quer me levar embora. Maria sentiu as pernas falharem. O coração bateu forte. O bilhete era real. O menino havia escrito aquilo antes de desaparecer. Ela guardou o papel no bolso e procurou o administrador da casa, mas ele riu dela, chamando-a de supersticiosa. Deixa disso, Maria. O garoto morreu, aceita. Mas ela não aceitou. Naquela noite, a faxineira não dormiu. A cada relâmpago que cortava o céu, o rosto de Henrique aparecia em sua mente. O menino doce, sempre com o ursinho de pelúcia nos braços. O mesmo ursinho que agora não estava em lugar algum. No dia seguinte, Maria chegou à mansão antes do amanhecer. O sol nascia fraco por trás das colinas, e os vitrais coloridos da sala refletiam tons dourados no chão de mármore. O luxo contrastava com a dor, como se zombasse dela. Os seguranças circulavam, atentos, mas ninguém prestava atenção em uma faxineira. Ela subiu as escadas devagar, ouvindo passos e vozes vindas do escritório no andar superior. Parou junto à porta semiaberta e escutou. Ele acreditou, Cláudio. O idiota acreditou. A voz era de Vanessa, fria, arrogante.
E amanhã o dinheiro será nosso, respondeu o motorista com um riso abafado. Maria tapou a boca com a mão, o coração batendo descompassado. Eles estavam falando do Sr. Ricardo. O acidente de Henrique fora forjado. O menino não estava morto. Mas por quê? E onde ele estava? Ela se inclinou mais e viu Cláudio entregando um envelope à mulher. As passagens estão aqui. Depois disso, sumimos. Maria recuou. Precisava agir. Precisava provar o que sabia. Desceu as escadas com cuidado e foi até o quarto do menino novamente. Lá, encontrou a janela aberta e marcas de lama no chão. Pegadas pequenas, outras maiores. Ajoelhou-se. No trinco, um fio de tecido azul, idêntico ao uniforme de Cláudio. Alguém estivera ali. Um barulho no corredor a fez se esconder atrás da cortina. Vanessa entrou, falando ao telefone. O empresário está indo para o escritório. Certifique-se de apagar a gravação. Ninguém pode ouvir o menino chamando por mim. Maria quase deixou escapar um grito. Gravação? Que gravação era aquela? Assim que Vanessa saiu, ela vasculhou o quarto. Vasos, gavetas, armários, até que encontrou um pendrive escondido atrás de um porta-retratos. Tremendo, ela ligou o notebook do menino e inseriu o dispositivo. A tela acendeu. O vídeo começou. Henrique aparecia no banco de trás de um carro, chorando. Tia Vanessa, quero ir para casa. A voz fria da mulher respondeu, você vai, querido. Mas de um jeito que o dinheiro fique com a gente. O grito que escapou de Maria ecoou pela alma da casa. Ela arrancou o pendrive e correu. Desceu as escadas tropeçando, invadiu o escritório. Ah, senhor Ricardo, o senhor precisa ver isso. Gritou quase sem fôlego. O empresário, pálido e abatido, ergueu o rosto. O que está acontecendo, mulher? Antes que ela pudesse responder, Vanessa entrou. Essa mulher está delirando, Ricardo. Ela invadiu o quarto do menino. Está tentando se aproveitar da nossa dor. A voz doce escondia veneno. Maria tentou falar, mas 2 seguranças a seguraram pelos braços. Eu tenho provas. Ela gritou, mas ninguém ouviu. Ricardo, confuso e destruído, apenas murmurou. Leve-a embora. A faxineira foi arrastada até o portão e deixada na chuva, o rosto coberto de lágrimas e lama. Mas algo dentro dela não cedia. Ela ainda tinha o bilhete. E agora o pendrive. Sabia o que tinha ouvido, o que tinha visto. E sabia também que o tempo estava contra ela. Enquanto caminhava pela estrada de terra, o trovão rugia. Foi então que o jardineiro mais velho da casa, seu Álvaro, apareceu correndo atrás dela. Dona Maria, espere. Lhe entregou um pedaço de papel amassado. Achei isso perto da garagem, moça. É do menino. O bilhete sujo e amarelado dizia, tô com medo. Eles disseram que vão me esconder até o papai assinar. Maria sentiu o chão sumir sob os pés. O menino não estava morto. Ele estava escondido. A chuva engrossava. O vento soprava com raiva. Ela olhou para o céu e jurou em silêncio. Eu vou te achar, meu amor. Nem que seja a última coisa que eu faça. No caminho, a câmera imaginária se aproxima de seu rosto. Água escorre do cabelo, o uniforme azul colado ao corpo, o olhar decidido. Ela pega o celular, grava uma mensagem para si mesma. Se eu não voltar, é porque encontrei a verdade. E antes de continuar, Maria olha diretamente para quem a acompanha nesta história. Ei, se você está me ouvindo agora, se inscreve aqui e deixa o like. Porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A chuva cobre a tela. Um raio corta o céu. E ao longe, os faróis de uma caminhonete preta aparecem no meio do mato, desaparecendo em seguida. Maria sabe que é ali que o pesadelo termina. Ou começa. A chuva castigava a estrada de terra que levava ao antigo sítio da família Arantes. Relâmpagos iluminavam as árvores retorcidas, e o barulho do trovão se misturava ao som apressado dos passos de Maria. O coração dela batia tão alto que parecia competir com o vento. Cada respiração era uma promessa silenciosa. Ela não voltaria sem o menino. O bilhete de Henrique, agora úmido em seu bolso, pesava mais do que ouro. As palavras escritas por aquelas mãos pequenas ecoavam como um grito preso no tempo.
Eles disseram que vão me esconder até o papai assinar. Maria sabia que estava sozinha. Sabia que ninguém acreditaria nela. Mas naquele instante, a solidão era menos assustadora do que a ideia de deixar um inocente enterrado vivo. O medo do ridículo não a movia mais. Era o instinto de mãe que guiava seus passos. Ao longe, viu um vulto, uma caminhonete preta parada, quase invisível sob a tempestade. As luzes fracas dos faróis piscavam, como se o veículo respirasse. Ela se escondeu atrás de uma árvore, tentando enxergar melhor. Um homem desceu do carro. Mesmo à distância, o corpo pesado e o jeito desajeitado denunciavam Cláudio, o motorista. Ele segurava uma pá e, ao lado dele, Vanessa, com um casaco escuro e um guarda-chuva vermelho, dava ordens com impaciência. "Anda logo, Cláudio!" gritou ela, a voz cortando o som da chuva. Antes que alguém apareça, Maria sentiu o estômago se revirar. As botas de Cláudio afundavam na lama enquanto ele cavava o chão com força. O buraco crescia e cada pá de terra parecia enterrar mais fundo o que restava de esperança. Até que algo a fez gelar. A lona que estava ao lado dele se mexeu. Um movimento sutil, mas inegável. Maria tapou a boca para conter o grito. O ar fugiu de seus pulmões. Não podia ser. A lona se mexeu de novo, mais forte. Ela deu um passo para trás, o coração saindo pela boca. Um galho seco quebrou sob seu pé. O som foi pequeno, mas o suficiente. Cláudio parou, virou a cabeça lentamente, os olhos estreitos, tentando enxergar através da cortina de chuva. Quem tá aí?" gritou, puxando a lanterna do bolso. O feixe de luz varreu o mato. Maria se abaixou, o corpo colado ao chão, sentindo o cheiro de terra molhada e medo. O coração batia descompassado. Ela segurou firme o crucifixo que carregava no pescoço e murmurou: "Me protege, meu Deus." Mas Vanessa já havia percebido algo. "Mas se ela viu alguma coisa?" disse, pegando algo do bolso do casaco. "A gente termina o serviço agora." Era um pequeno frasco de vidro, translúcido, com um líquido incolor. Veneno. Maria não esperou para ver mais. Correu. As botas escorregavam na lama, os galhos batiam em seu rosto, mas ela corria. O som da chuva ficou distante quando algo mais alto, mais assustador, ecoou do chão. "Mamãe, me ajuda!" Uma voz infantil, sufocada, desesperada. Maria parou. O corpo inteiro tremeu. Olhou para trás. A lona se movia outra vez. Cláudio e Vanessa congelaram, os olhos arregalados. "Isso não é possível", murmurou Vanessa, pálida como cera. "Ele devia estar." Antes que terminasse, Maria correu de volta. Pegou a pá caída no chão e começou a cavar com as próprias mãos, enlouquecida. "Segura firme, meu amor, eu tô aqui!" gritava entre soluços. A terra grudava nas unhas, o rosto coberto de lama e lágrimas. Cláudio tentou segurá-la, mas ela o atingiu com o cabo da pá, derrubando-o na lama. Ele gritou de dor e o sangue escorreu pela testa. Vanessa recuou, tropeçando, os olhos cheios de pavor. "Para! Você vai nos matar, sua louca!" berrava ela, mas Maria não parou. Cada pá de terra arrancada era um pedido de socorro respondido. O barulho da pá batendo em madeira ecoou. Toque-toque. Ela chorou, riu, gritou, tudo ao mesmo tempo. "Aguenta só mais um pouquinho, filho. Você vai sair daí." Com o último golpe, a madeira se partiu. Duas pequenas mãos cobertas de terra surgiram tremendo. Maria soltou a pá e cavou com as mãos até conseguir puxar o menino. Henrique estava vivo. O corpo sujo, os lábios arroxeados, mas respirava. Ela o abraçou com força, soluçando. Eu sabia, meu Deus." O menino, com a voz fraca, murmurou. Ela disse que ia me mandar dormir para sempre." Maria o envolveu com o próprio uniforme, protegendo-o da chuva. Vanessa tentou correr, mas escorregou e caiu de joelhos na lama. Cláudio, grogue, se levantou cambaleando, mas antes que pudesse fugir, o som distante de um motor ecoou na estrada. Os faróis se aproximavam. Um carro preto surgiu no meio da tempestade. Era Ricardo Arantes. Ele desceu do carro em choque, a roupa ensopada, o olhar perdido. O que é isso?" murmurou sem acreditar. Maria, ajoelhada com o menino nos braços, ergueu o rosto.
Ah, senhor Ricardo, seu filho está vivo. O empresário cambaleou um passo para trás. Henrique abriu os olhos e apontou com o dedo trêmulo para Vanessa. Papai! Foi ela. Ela e o homem me prenderam. O silêncio que seguiu foi cortante. O trovão explodiu no céu. Vanessa recuou, os olhos marejados, as mãos tremendo. Ele está mentindo! Gritou desesperada. Esse menino devia estar morto. Mas as palavras saíram erradas e Ricardo entendeu tudo. Olhou para ela como quem vê um fantasma. Você me fez enterrar meu filho. A voz dele saiu rouca, quase um rugido. A mulher tentou correr, mas escorregou de novo, o vestido caro, sujo de lama. Cláudio tentou puxá-la, mas o som de sirenes ao longe fez o desespero se transformar em pânico. Eles estão vindo! Gritou ele. Minutos depois, as luzes azuis da polícia refletiam nas poças de água. 2 agentes saíram do carro gritando ordens. Cláudio tentou fugir, mas foi imobilizado na lama. Vanessa foi cercada. Maria entregou o pendrive ao empresário, as mãos tremendo. Estava no quarto do menino. O senhor precisa ver isso. Ricardo conectou o dispositivo no celular e a gravação começou. A imagem de Henrique no carro chorando encheu a tela. A voz de Vanessa ecoou cruel e gelada. Você vai para casa, querido, mas de um jeito que o dinheiro fique com a gente. O empresário levou as mãos ao rosto. A dor e a fúria misturaram-se nos olhos dele. Vanessa gritou, tentando justificar-se. Foi ele! Herbert, apontou para o motorista. Eu só queria o dinheiro! Mas a verdade já estava escancarada. A polícia levou os 2 algemados sob chuva, e o silêncio que ficou foi pesado, quase sagrado. Ricardo ajoelhou-se diante de Maria e de seu filho. Você salvou o que eu mais amo nesse mundo. Ela baixou a cabeça exausta, o uniforme colado ao corpo pela chuva. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, senhor. Eu ouvi o choro que ninguém quis ouvir. Ele a olhou com admiração e culpa. Ninguém acreditou em você, e mesmo assim você não desistiu. Maria apenas sorriu, abraçando o menino com carinho. Os relâmpagos iluminaram o rosto de Henrique, agora seguro nos braços dela. Por um instante, o mundo pareceu parar. Horas depois, já no hospital, o garoto dormia em segurança. A televisão ligada mostrava as manchetes. Faxineira impede crime e salva filho de empresário bilionário. Mas Maria não assistia. Estava sentada ao lado do leito, segurando a mão pequena do menino, murmurando uma prece. Deus, obrigada por me deixar ouvir o que o mundo silenciou. Ricardo entrou no quarto em silêncio, o rosto ainda abatido. Ele vai ficar bem, disse o médico antes de sair. O empresário se aproximou emocionado. Maria, eu não sei como agradecer. Ela olhou para ele, serena. Só prometa que vai ouvir mais o coração e menos o dinheiro, senhor. Ele assentiu. Prometo. Do lado de fora, câmeras, repórteres, curiosos. O país inteiro falava sobre o caso. Mas Maria queria apenas voltar para casa, lavar o rosto e dormir em paz. Não imaginava que aquele seria apenas o começo. Porque naquela mesma noite, enquanto o silêncio reinava no hospital, o celular dela vibrou. Uma nova mensagem. Sem número, sem nome. Apenas uma foto. Na imagem, alguém observava tudo de longe, sob o mesmo guarda-chuva vermelho de Vanessa. E a legenda dizia, o jogo ainda não acabou. Maria olhou para o telefone, o coração acelerando outra vez. Sabia que a sombra que rondava aquela família ainda não tinha ido embora, mas por hora abraçou o menino adormecido e sussurrou. Agora ninguém mais vai te fazer mal. Meu anjo, a câmera imaginária se afasta devagar. A chuva para. O amanhecer começa a nascer atrás da janela. E a história, por mais que pareça ter acabado, apenas muda de tom, porque o mal às vezes não morre. Ele apenas espera. O amanhecer pintava o céu com tons de cinza e ouro quando Maria deixou o hospital. O ar ainda cheirava a chuva e o chão úmido refletia as luzes da cidade. Ela caminhava devagar, exausta, mas em paz. Tinha cumprido o que o coração mandou. Henrique estava vivo. O pesadelo parecia ter terminado. Mas havia algo nela.
uma inquietação que não permitia descanso. A mensagem anônima ainda vibrava em sua mente. O jogo ainda não acabou. Durante o trajeto de volta à mansão Arantes, a cidade parecia mais silenciosa do que o normal. A mídia já cercava os portões da propriedade, repórteres disputando espaço com câmeras e microfones. Placas com o nome de Maria estampavam manchetes. A heroína que desenterrou a verdade. Faxineira salva o filho do bilionário e expõe trama milionária. Mas ela não se sentia heroína. Tudo o que queria era lavar as mãos, abraçar o menino e nunca mais ver sangue, lama e medo. Mesmo assim, aceitou o pedido do empresário Ricardo para voltar a casa. Ele queria agradecer pessoalmente, longe das câmeras. Quando o carro parou diante dos portões de ferro, Maria respirou fundo. O lugar parecia diferente, como se cada parede tivesse absorvido o horror vivido ali. Os seguranças abriram caminho, respeitosos, e a deixaram entrar. Dentro, o silêncio reinava. O perfume das flores frescas tentava esconder o cheiro de um passado recente demais. Ricardo a esperava na sala principal de pé diante da lareira apagada. O rosto dele estava abatido, os olhos fundos, mas havia uma luz diferente, algo entre culpa e gratidão. "Maria", disse ele com voz baixa, "não há como eu pagar o que você fez. Salvou o meu filho. E me salvou também." Ela abaixou os olhos humilde. "Eu só fiz o que qualquer pessoa de bem faria, senhor." Ricardo aproximou-se. "Eu vi a gravação. Ouvi cada palavra." A polícia confirmou que Vanessa e o motorista estavam ligados a um grupo maior. Gente poderosa, com muito dinheiro. Não era só uma tentativa de sequestro. Maria levantou o olhar. "Então o senhor acredita que ainda tem mais gente envolvida?" "Sim." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "A mensagem que você recebeu talvez não fosse apenas ameaça. Pode ser alguém tentando continuar o plano." Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Eles queriam o dinheiro, e agora que não conseguiram, vão atrás de vingança." Ricardo assentiu. "Eu pedi proteção para mim e para o Henrique. A polícia está investigando, mas quero que você também fique em segurança. Não se preocupe comigo, senhor. Eu vivi o bastante para saber que o mal se disfarça bem, mas Deus vê tudo." O empresário a olhou com admiração silenciosa. "Mesmo depois de tudo, você ainda fala com fé. É a única coisa que nunca tentei enterrar, senhor." Respondeu com um leve sorriso. Enquanto conversavam, passos ecoaram no corredor. Henrique apareceu com o pijama azul e o cabelo bagunçado. Correu até Maria e a abraçou. "Tia Maria!" Ela o ergueu no colo, as lágrimas voltando sem aviso. "Meu amor, como você tá?" "Tô bem. O papai me contou que você me salvou." "Não. Quem te salvou foi Deus. Eu só ouvi o que os outros fingiram não ouvir." Ricardo observava a cena com os olhos marejados. "Eu quero que ele nunca esqueça o que você fez." O menino sorriu. "Nunca vou esquecer." Enquanto isso, na rua, as câmeras continuavam gravando. Repórteres tentavam invadir a privacidade da família, e as manchetes corriam o país. A história da faxineira que salvou o filho do milionário virava documentário, matéria especial e até roteiro para a série. Mas Maria evitava entrevistas. Repetia sempre: "Eu não fiz por fama. Fiz porque não conseguia dormir, sabendo que o menino podia estar vivo." Porém, a paz não duraria. Naquela mesma tarde, quando o sol começava a se esconder, Maria recebeu outra mensagem. O mesmo número sem identificação. Dessa vez era um vídeo. A imagem mostrava o portão da mansão, filmado de longe. E uma voz distorcida dizia: "A história ainda não acabou. Você mexeu com gente que não perdoa." Ela correu até Ricardo e mostrou o vídeo. O empresário ficou pálido. Isso foi gravado há pouco tempo", disse ele, reconhecendo o jardim ao fundo. "Eles ainda estão por perto." "Senhor, e se eles vierem atrás do menino?" perguntou Maria, o coração acelerando. "Eu não vou deixar isso acontecer." Ricardo respondeu firme. "Amanhã mesmo vamos embora daqui. Tenho outra casa fora da cidade, mas o amanhã seria tarde demais." Naquela noite, o vento voltou a soprar forte como na noite do enterro. Maria dormia em um pequeno quarto ao lado do de Henrique, quando ouviu passos leves no corredor.
Abriu os olhos de repente. O relógio marcava 3h27. O som era baixo, mas constante. Tac, tac, tac. Ela se levantou, calçando as sandálias devagar, e saiu. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz azulada da lua que atravessava os vitrais. Seguiu o som até o andar de cima. A porta do escritório de Ricardo estava entreaberta. Uma claridade fraca piscava lá dentro, como a tela de um computador ligada. "Senhor Ricardo!" chamou baixinho. Silêncio, ela empurrou a porta devagar e viu o notebook aberto sobre a mesa. A tela mostrava uma janela de vídeo sendo reproduzida automaticamente. Um homem de terno cinza, com o rosto parcialmente coberto por sombra, falava com voz rouca. O garoto devia ter morrido. "Vocês falharam. Agora limpem o estrago." Maria tapou a boca, horrorizada. O vídeo era uma gravação de uma chamada feita dias antes. No canto da tela, o nome do remetente, Diretor F. Ela lembrou-se das palavras da polícia. O tal diretor era o chefe, o verdadeiro mandante. Mas como aquele vídeo havia parado ali, atrás dela, o som de uma porta se abrindo fez seu coração parar. Ela se virou. Ninguém. Somente o vento entrando pela janela. Então percebeu. Sobre a mesa havia uma carta. O envelope trazia seu nome escrito à mão. Tremendo, abriu. Dentro, uma folha de papel com uma única frase. "Você foi corajosa, mas coragem tem preço." Maria sentiu o chão sumir sob os pés. Correu até o quarto de Henrique. O menino dormia tranquilo, abraçado ao ursinho. Ela se ajoelhou ao lado da cama e fez o sinal da cruz. "Deus protege ele. Não deixa o mal entrar aqui." Mas do lado de fora, alguém observava. Uma silhueta parada na calçada, sob o mesmo guarda-chuva vermelho da noite da chuva. A câmera invisível aproxima-se e só se vê um sorriso frio refletido no vidro do portão. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o som do telefone. Era o delegado. "Senhor Arantes, conseguimos rastrear parte das mensagens enviadas para a funcionária. Saíram de um servidor estrangeiro. Mas há algo mais." A voz do policial ficou tensa. "Encontramos uma movimentação suspeita na sua conta empresarial. Milhões desviados para o exterior." "O quê?" Ricardo levantou-se incrédulo. "Isso é impossível. Estamos investigando. Mas tudo indica que alguém dentro da sua própria empresa está envolvido com o tal Diretor F." Ricardo sentiu a cabeça latejar. O pesadelo não havia acabado. Enquanto ele falava ao telefone, Maria observava pela janela o jardim silencioso. Algo dentro dela dizia que o perigo ainda rondava. O instinto que a salvara antes voltava a pulsar. Ela viu um carro preto parado a poucos metros do portão. Nenhum movimento, nenhuma placa visível, mas ela sabia. Eles estavam ali. Respirou fundo e apertou o terço no bolso. "E se quiserem vir, que venham. Deus está comigo." E naquele instante jurou a si mesma. Não importava o quanto tentassem apagar a verdade. Ela nunca mais permitiria que o silêncio cobrisse a voz dos inocentes. A câmera imaginária se afasta, mostrando a mansão imponente sob o sol da manhã. No alto, um drone invisível vigia enquanto a tela escurece lentamente. A tensão cresce. O jogo realmente ainda não havia acabado. O sol nascia tímido por trás das colinas, mas a mansão Arantes permanecia mergulhada em sombras. O silêncio da madrugada ainda pairava nos corredores, interrompido apenas pelo som distante de um relógio marcando o tempo. Para Maria, aquele som era como um lembrete cruel. Cada segundo era uma chance para o mal agir novamente. Ela não dormira. Sentada na beira da cama, ainda vestida com o uniforme azul, observava o menino Henrique dormir. O rosto sereno dele era o oposto do turbilhão dentro dela. O telefone vibrou sobre o criado mudo. Uma nova mensagem. Sem remetente. Sem saudação. Apenas uma frase. "Você não devia ter cavado tão fundo." Maria sentiu o sangue gelar. Levantou-se, foi até a janela e espiou o jardim. Nada. Nenhum movimento. Mas o pressentimento era o mesmo que tivera no cemitério. Aquele arrepio que antecede o perigo.
Coragem é ouvir o medo e seguir mesmo assim, pensou. Saiu do quarto caminhando devagar pelo corredor. A mansão, ainda meio às escuras, parecia um labirinto de lembranças ruins. Quando chegou à cozinha, o cheiro de café fresco a surpreendeu. Ricardo estava ali, sentado, com os olhos fixos em uma pilha de documentos. O semblante dele estava mais envelhecido do que nunca. Não pregou o olho, né? Perguntou ela com voz mansa. Ele levantou o olhar cansado. Nem um minuto. A polícia me ligou de novo. Encontraram transações falsas no nome do meu contador, mas não conseguem rastrear quem está por trás. Esse tal de diretor F sabe se esconder. Maria se sentou à frente dele. O senhor precisa se cuidar. Eles querem que o senhor perca o controle. Eu já perdi, Maria, respondeu ele amargo. Perdi minha esposa, quase perdi meu filho. E agora percebo que o império que construí é um castelo de areia. Ela o encarou firme. O senhor pode perder tudo, mas enquanto seu filho tiver o senhor, ainda vai ter o que importa. Essas palavras o fizeram desviar o olhar. Eu queria ter metade da força que você tem. Maria sorriu de leve. Força vem quando não tem mais escolha, senhor. Antes que pudessem continuar, passos apressados soaram no corredor. Era o segurança da casa, ofegante. Senhor Ricardo, desculpe acordar, mas encontramos isso no portão. Nas mãos dele, um envelope preto. Nenhum remetente. Ricardo abriu, revelando uma fotografia. Maria e Henrique no hospital sorrindo. No verso, escritas com tinta vermelha, as palavras: "Vocês estão marcados." O empresário fechou os olhos, respirando fundo. "Eles estão nos vigiando." Maria olhou pela janela outra vez. O carro preto ainda estava parado na estrada, imóvel como uma sombra. "Eles não vão parar. Eu vou resolver isso hoje", disse Ricardo determinado. "Tenho uma reunião com o delegado e um dos meus sócios. Vou descobrir quem está vendendo informações de dentro da empresa." Ela assentiu, mas não gostou da ideia. "Vá com cuidado, senhor. Às vezes, o inimigo não está do lado de fora." A tarde caiu carregada. O céu ficou cinzento e um vento frio começou a soprar. Ricardo saiu acompanhado de 2 seguranças, deixando Maria e Henrique na casa. A faxineira tentou entreter o menino com jogos e desenhos, mas a inquietação não a deixava. O instinto dizia que algo ruim estava prestes a acontecer. Por volta das 6, a energia da mansão piscou. As luzes se apagaram e voltaram num piscar de olhos. Henrique se encolheu no sofá. "Tia Maria, vai acabar a luz?" Ela tentou sorrir. "Deve ser o vento, meu amor." Mas sabia que não era. Pegou o celular, mas não havia sinal. Caminhou até a janela, procurando a torre de comunicação. Então viu. O carro preto não estava mais na estrada. Sumira. O som de um estalo vindo da porta dos fundos a fez congelar. Passos, lentos, pesados. Ela agarrou o menino pela mão. "Henrique, vem comigo." Correram até o andar de cima e entraram no quarto. Maria trancou a porta, o coração disparado. Do outro lado, o som de botas pisando firme. Uma voz masculina ecoou. "Maria, sei que você está aí. Não faz isso ser mais difícil." O menino começou a chorar baixinho. Ela o abraçou. "Shh, vai ficar tudo bem, tá? Eu tô aqui." Puxou a gaveta do criado mudo e pegou o terço. O som de passos subindo a escada ficava mais próximo. Ela olhou ao redor, procurando algo para se defender. Pegou uma tesoura, a maçaneta girou. "Eu não quero machucar ninguém, mas você mexeu onde não devia", disse o homem do outro lado. "Entrega o pendrive, Maria." Ela sentiu o suor frio escorrer pelas costas. "Eu não tenho mais isso." A polícia pegou. Silêncio. Depois uma risada curta. "Eu sei, mas eu quero outra coisa." O som de metal riscando a fechadura ecoou. Ele estava forçando a porta. Maria recuou com Henrique colando-se à parede. Quando o trinco cedeu, ela lançou a tesoura contra a sombra que entrou. O homem recuou xingando e o menino gritou. Sem pensar, ela o puxou pela janela lateral e os dois escaparam para o telhado. A chuva começava a cair de novo. O vento batia forte. Lá de baixo, o invasor gritou. "Você não vai longe!" Maria desceu pela escada externa, escorregando, mas sem soltar o menino. Correram pelo jardim até a estufa abandonada.
Lá dentro, ela o escondeu entre caixas e se ajoelhou. Fica aqui, tá? Se ouvir barulho, não sai. Eu volto para te buscar, tia Maria. Não me deixa sozinho. Ela segurou o rosto dele. Eu prometo que volto. Confia em mim. Saiu da estufa e pegou uma pá de jardinagem. Caminhou de volta à casa, decidida. Se o mal queria guerra, encontraria resistência. Quando entrou pela porta lateral, viu o homem revirando gavetas. Rosto coberto, luvas pretas, alto, postura militar. Ela se escondeu atrás da parede e esperou o momento certo. Quando ele se virou, ela o atingiu com a pá. O golpe ecoou pelo salão. O homem cambaleou, derrubando uma mesa. "Sua desgraçada!" gritou ele, erguendo o braço para atacá-la. Mas ela golpeou de novo, com a força do desespero. O corpo dele caiu inerte no chão. Maria ofegava, as mãos tremendo. A pá ensanguentada caiu ao lado. Foi então que um som metálico vindo do bolso do homem chamou sua atenção. Um telefone tocava. Ela pegou o aparelho. A tela mostrava uma chamada de vídeo. O nome, Diretor F. O coração dela quase parou. Atendeu. A imagem que surgiu era de um homem sentado em um escritório luxuoso, o rosto parcialmente coberto pela sombra. "Finalmente, Maria", disse ele com voz calma e fria. "Você é mais persistente do que eu esperava. Quem é você?" Perguntou a voz trêmula, mas firme. "Alguém que perdeu muito por culpa de um homem chamado Ricardo Arantes. E você estragou o plano. O menino não tinha culpa de nada. Todos têm culpa quando nascem com o sangue errado." Ele inclinou o rosto, deixando a luz revelar parte de sua feição. Olhos claros, cicatriz no maxilar, sorriso frio. "Agora tudo o que aconteceu com ele vai acontecer com você." A chamada caiu. Maria sentiu as pernas fraquejarem. O medo e a raiva misturavam-se, mas não tinha tempo a perder. Correu até a estufa e pegou Henrique. "Vamos embora, meu amor. Agora." Saíram pelos fundos em direção à estrada. A chuva aumentava. O vento empurrava seus corpos. Lá atrás, a mansão Arantes brilhava com luzes azuis e vermelhas. A polícia finalmente havia chegado, alertada pelo alarme silencioso. Um policial correu em direção a eles. "Senhora! Está tudo bem?" Maria abraçou o menino com força. Agora está. Mas ao olhar por cima do ombro, viu o corpo do invasor sendo levado em uma maca. No pulso dele, uma tatuagem com o símbolo de um falcão. O mesmo símbolo que aparecia no canto da gravação do Diretor F. O mal ainda tinha rosto. E ainda estava solto. No dia seguinte, o noticiário mostrava imagens da casa. Funcionária impede novo atentado contra o herdeiro Arantes. O país se perguntava, quem era o misterioso Diretor F? Ricardo voltou correndo de sua reunião ao saber do ataque. Quando chegou, encontrou Maria e Henrique protegidos pela polícia. "Eu devia ter ouvido você", disse ele com voz embargada. "Eles tentaram terminar o que começaram." "Ainda vão tentar, senhor", respondeu ela. "Esse homem não é qualquer um. Ele tem poder, tem gente trabalhando para ele." Ricardo olhou para o filho e depois para ela. "Então nós também precisamos de força." Maria franziu o senho. "O que o senhor quer dizer? Que se eles têm dinheiro e influência, nós temos verdade." "E a verdade, Maria, é o que destrói o medo." Ela assentiu, determinada. "Então vamos até o fim." A câmera imaginária se aproxima do olhar firme de Maria. O vento faz o uniforme azul ondular levemente, enquanto ela segura a mão do menino e encara o horizonte. O céu, carregado de nuvens, começa a se abrir, revelando um feixe de luz dourada. O inferno podia tentar de novo, mas agora ela não estava mais sozinha. A manhã seguinte amanheceu pesada, carregada de um silêncio estranho. As nuvens pairavam baixas sobre o céu de São Paulo, e a mansão Arantes, ainda cercada por viaturas e jornalistas, parecia um campo de batalha depois da tempestade. Maria observava da janela o entra e sai de policiais, técnicos e repórteres. O menino Henrique brincava com o ursinho que ela havia lavado e costurado durante a madrugada. O rosto dele, finalmente sereno, era a única coisa que a mantinha de pé. Mas, no fundo, ela sabia, aquilo não tinha acabado. Ricardo entrou na sala com passos apressados, o celular colado ao ouvido e o semblante tenso.
Não, delegado. Eu entendo. Ele dizia, mas quero respostas e quero agora. Esse homem, o diretor F, precisa ser encontrado. Desligou o telefone e respirou fundo, apoiando as mãos sobre a mesa. Eles ainda não descobriram nada, Maria. O homem morto ontem à noite não tinha identificação. Nenhum documento, nenhuma digital registrada. É como se ele não existisse. Gente assim sempre existe, senhor. Só aprende a viver no escuro, respondeu ela com calma, mas com o olhar firme. Ricardo passou as mãos pelo rosto, cansado. Eu quero tirar o Henrique daqui. A polícia disse que podem nos colocar em proteção temporária, mas eu não confio em esconderijo algum. Quem tem dinheiro e tempo consegue achar qualquer pessoa. Então o que o senhor vai fazer? Perguntou Maria. Ele hesitou por um momento e respondeu quase num sussurro. Vou atacar de volta. Maria o olhou confusa. Como assim? Eu conheço os sócios da empresa, Maria. Sei quem pode estar por trás disso. Se o tal diretor F é mesmo quem eu penso, ele está usando as empresas de fachada que criamos no exterior para lavar dinheiro e financiar golpes contra mim. Eu vou até o fundo. Nem que isso me custe tudo. Ela se aproximou devagar. Só promete uma coisa, senhor, que o menino não vai pagar o preço dessa guerra. Ricardo a olhou por um instante em silêncio. Eu juro. No mesmo dia, ele viajou para Brasília, acompanhado de 2 seguranças e de um advogado. Maria ficou na mansão com Henrique, protegidos por policiais do lado de fora. Tentou passar o dia distraindo o menino, mas sentia o peso da solidão crescendo. À noite, depois de colocar o garoto para dormir, foi até o escritório de Ricardo para limpar e organizar os papéis, tentando manter a rotina. Enquanto passava o pano sobre a mesa, um envelope lacrado caiu de uma gaveta entreaberta. No canto, uma sigla impressa, FA Group Holdings. Maria franziu o senho. Aquela mesma sigla aparecia no vídeo do diretor F. A marca do falcão dourado. Abriu o envelope com cuidado. Dentro havia contratos e uma carta digitada em papel timbrado. Ricardo, o jogo acabou. Você roubou meu futuro. Eu tirei o seu herdeiro. Agora estamos quites. F. As mãos dela começaram a tremer. Ele sabia de tudo. E o pior, a carta era datada de 3 dias antes do falso enterro de Henrique. Ouviu um barulho no andar de cima. Um estalo seco. O coração disparou. Apagou a luz e subiu devagar. No corredor, o vento balançava as cortinas, mas o som vinha de dentro do quarto do menino. Empurrou a porta e congelou. A janela estava aberta. A cortina tremia com o vento frio. E sobre o travesseiro de Henrique havia um pequeno brinquedo de plástico, um falcão dourado. Maria correu até o quarto de hóspedes. Henrique? O menino estava lá, encolhido no canto, com os olhos arregalados. Tia Maria. Ele estava na janela, um homem. Ele sorriu para mim e foi embora. O coração dela quase parou. Abraçou o garoto com força. Tá tudo bem, meu amor. Eu tô aqui. Ninguém vai te machucar. Pegou o telefone e ligou para Ricardo, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Depois ligou para o delegado responsável. Alô, é a Maria. Eles estão aqui. O senhor precisa mandar gente agora. A resposta veio com estática. Maria, estamos indo, mas... Tiado. O senhor Ricardo sofreu um atentado. O carro dele foi interceptado na estrada. Ela sentiu as pernas cederem. O quê? Ele está vivo? Mas é que... estamos confirmando, respondeu a voz. Mas vá para um lugar seguro agora. O som cortou. A ligação caiu. Maria respirou fundo. Não podia entrar em pânico. Pegou o menino pela mão, uma mochila com documentos e correu até os fundos da casa. Vamos sair daqui, Henrique. O vento soprava forte. As árvores se curvavam sob o peso da tempestade que se formava. Quando chegaram ao portão lateral, um carro preto apareceu na curva da estrada. Os faróis a ofuscaram por um segundo. Maria puxou o menino de volta, escondendo-se atrás de uma árvore. O carro parou. A porta se abriu. Um homem de terno escuro desceu com um guarda-chuva vermelho. O mesmo símbolo de antes. O mesmo tom frio na voz. Dona Maria, disse ele com calma, o senhor Ricardo mandou eu buscá-los.
É perigoso ficar aqui. Ela o observou em silêncio, analisando cada gesto. O homem parecia confiante demais. O senhor tem algum documento? Perguntou. Ele sorriu, abrindo o paletó e mostrando um distintivo da polícia. Tudo certo, senhora. Temos ordens de proteger o menino. Maria hesitou. Algo não estava certo. O olhar dele era vazio, mecanicamente vazio. Ela deu um passo atrás. O senhor me desculpe, mas eu não confio em ninguém que chega sem avisar. O sorriso do homem desapareceu. Então vai ser à força. Ele sacou uma arma. Maria empurrou o menino para trás e correu para o mato. Os tiros ecoaram rasgando o ar. O som seco das balas misturava-se ao grito do vento. Segurando Henrique pela mão, ela atravessou a cerca dos fundos e se jogou numa vala coberta por mato. Fica abaixado, não faz barulho. Sussurrou. O homem caminhava devagar, a lanterna iluminando o terreno. Eu sei que estão aí, Maria, gritava. Não adianta se esconder. Ela olhou para o menino e levou o dedo aos lábios. O feixe de luz passou perto demais, tocando por segundos o rosto deles. Maria conteve a respiração. O homem olhou ao redor, xingou e seguiu em direção ao bosque. Foi quando um som diferente cortou o ar. Sirenes. As viaturas chegavam pela estrada. O homem recuou irritado e voltou para o carro. Os pneus cantaram na lama e o veículo desapareceu no meio da chuva. Maria correu de volta para a estrada com o menino nos braços. Um policial a reconheceu imediatamente. Senhora Maria, a senhora está ferida? Não, mas ele tentou levar o menino, gritou, ofegante. O policial a conduziu até a viatura. Fique calma, senhora. Recebemos confirmação há minutos. O senhor Ricardo está vivo, mas ferido. Levaram ele para o hospital em estado grave. As lágrimas escorreram. Ele estava certo. Eles não iam parar. Henrique a abraçou. Tia Maria, o papai vai morrer? Ela segurou o rosto do menino, os olhos marejados. Não vai, meu amor. Ele vai lutar. Como a gente. Horas depois, no hospital, o ambiente era de caos e tensão. Jornalistas cercavam a entrada tentando informações. Maria caminhava pelos corredores, o uniforme ainda sujo de barro, com Henrique no colo. Quando finalmente viu Ricardo na maca entubado, o coração dela apertou. O empresário estava pálido, mas vivo. O delegado a recebeu na porta da UTI. Dona Maria, o senhor Arantes foi atingido no ombro e perdeu muito sangue, mas vai se recuperar. Quem fez isso com ele? Perguntou firme. O delegado olhou ao redor, baixando a voz. Achamos evidências de que o motorista e o segurança que estavam com ele foram subornados. O ataque foi orquestrado por alguém de dentro. E o tal diretor F? Ainda nada. Mas a senhora foi o principal alvo ontem. Ele mandou alguém te matar, não sequestrar o garoto. Maria olhou para o vidro da UTI, observando Ricardo inconsciente. Então não vão parar enquanto não apagarem quem sabe demais. A senhora não está segura aqui, disse o delegado. Vamos levá-la e ao menino para um abrigo temporário. Mas Maria balançou a cabeça. Não vou fugir. Eu vou atrás desse homem. Se ele quer me calar, vai ter que olhar nos meus olhos. O delegado a encarou impressionado. Isso é perigoso demais. Ela deu um meio sorriso cansado. É perigoso foi cavar a terra e achar uma criança viva. O resto eu já enfrentei. Enquanto isso, em algum lugar distante, um homem assistia às notícias em uma sala luxuosa, iluminada por luz dourada. Na tela, a imagem de Maria e do menino no hospital. O diretor F sorriu, inclinando-se na poltrona de couro. Pegou o telefone e discou. Mudança de plano. Quero ela viva. Eu disse com voz calma. Ainda posso usar o coração dessa mulher para destruir o que resta do Império Arantes. A câmera imaginária se aproxima de seu rosto. O reflexo dos monitores mostra os olhos frios, a cicatriz no maxilar e o anel dourado com o símbolo do falcão. Ele fecha o punho. A guerra só começou. De volta ao hospital, Maria senta-se ao lado da cama de Ricardo, segurando a mão dele com firmeza. Henrique dorme numa cadeira ao lado. O senhor me ouviu, né? Sussurra. Eu prometo que não vou deixar eles vencerem. O coração do empresário bate devagar no monitor, e a câmera imaginária sobe lentamente,
mostrando o reflexo da chuva no vidro da janela, enquanto a cidade acorda sob o peso de uma guerra invisível, uma guerra onde o bem e o mal não se enfrentam com armas, mas com coragem, fé e verdade. Maria olha pela janela, o rosto firme. Pode vir, diretor F. Agora quem vai cavar a verdade sou eu. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, inscreve-se no canal e deixa o like, porque o que vem agora vai mexer com o coração e com a cabeça. O hospital cheirava a antisséptico e ao sono dos que tentavam recuperar forças. Ricardo dormia fitando o teto, tubulação e fios zelosamente prendendo-o à vida. Henrique dormia encolhido, com o ursinho arrumado entre os braços. Maria, sentada numa cadeira rígida e com as mãos marcadas de trabalho, olhava à janela como quem decifrasse o futuro. As notícias passavam na TV do corredor, repetindo os mesmos nomes, as mesmas teorias, as mesmas interrogações. Diretor F virava lenda urbana e ameaça concreta num piscar de olhos. Ela não era especialista em investigações, mas tinha algo que investigadora nenhuma poderia mensurar: intuição e coragem. E a lista de pequenos favores que fizera ao longo da vida, para jardineiros, bombeiros, um policial aposentado que varria a praça do bairro, agora era seu mapa. Maria pegou o bloco onde anotara nomes e endereços, amarrotado e cheio de manchas de café, e riscou algumas ideias. Sabia que a polícia fazia seu trabalho, mas também sabia que verdades importantes podiam ficar perdidas entre processos, protocolos e pessoas interessadas em manter silêncio. Então decidiu agir de outra maneira. Ouvir quem vivia ao redor, quem vira e ouviu. Quem trocara olhares estranhos na noite do falso enterro. No dia seguinte ao atentado, com Ricardo ainda sob observação, Maria saiu cedo e foi à pequena quitanda, onde fazia compras há anos. Dona Zuleika, que tinha um rádio sempre ligado e ouvidos para boatos, sorriu ao vê-la. Minha filha, dizem que você é heroína agora. Eu só fiz o que devia, Dona Zuleika, respondeu Maria, puxando o assunto como quem estende uma rede para pescar segredos. A proprietária falou das caminhonetes que apareciam tarde, dos homens com tatuagem de falcão que sentavam na mesa de bar e pediam por ordens superiores. Nada que a polícia já não soubesse, mas falas soltas às vezes traziam um fio que, puxado, desenrolava nós. Dona Zuleika lembrou-se de um homem que vendia serviços e falava de uma tal de FA Group, em tom de pouca conversa. Era tudo sombra. Minha filha, mas sombra tem jeito de sombra, aparece onde menos se espera de lá. Maria caminhou até a serralheria, onde Cláudio costumava conversar com o dono sobre pneus e trocas de turnos. O homem não quis falar de polícia, mas ao ver o símbolo do falcão numa foto que Maria mostrara, tremeu. Conheci esse símbolo na Rua do Porto. Um sujeito com tatuagem assim vinha pegar caixas sempre com malas. Mas nunca falou com ninguém. Só deixava, pegava, pagava. O Porto. A palavra soou ao mesmo tempo promissora e perigosa. Se o diretor F tinha auxílio logístico, o Porto era lugar onde dinheiro e gente cruzavam fronteiras com a naturalidade do vai e vem das ondas. Maria anotou o nome do armazém citado, um velho prédio com um letreiro meio apagado. Falcão em Associados. Armazenagem. Era cedo e o sol batia fraco nas lajes. Ela ligou para o delegado com calma controlada e contou as pequenas pistas que havia juntado. O homem arfou ao telefone, misturando surpresa com ceticismo profissional. Dona Maria, agradeço, mas precisamos fazer isso com cautela. Se for uma pista verdadeira, vamos montar vigilância, equipe especializada. Não quero colocá-la em risco. Ela compreendeu o tom, mas não recuou. Senhor delegado, eu não peço proteção. Peço que acompanhe. Não vou atrás sozinha se o senhor meu disser que manda gente junto. Houve um silêncio. Pouco depois ele confirmou. Uma equipe discreta aceitou monitorar o armazém por sua causa. O nome Falcão em Associados passou a ser um endereço coberto por olhos e microfones. Maria sentiu algo pulsar. O mundo real se aproximava como um trem em marcha lenta.
As vigílias iniciaram na penumbra. Maria, a certa distância, observava com os olhos de quem enxergava a humanidade em cada rosto. Do outro lado, entre caixas lacradas e trabalhadores que pareciam indiferentes, um homem de trato elegante vinha buscar mercadorias com frequência. Sempre pagava em dinheiro vivo. O símbolo do falcão surgia discreto numa etiqueta colada a um palete. A polícia gravava, anotava e aguardava o momento certo. Porém, o jogo do diretor F tinha regras de mestre: manipular, recuar e testar. Numa noite em que a chuva deu trégua, o homem elegante apareceu acompanhado por um homem com cicatriz no maxilar, o mesmo que, nalgum plano, aparecera na gravação do escritório. Eles conversaram em voz baixa. O policial que vigiava deu sinal. A equipe cercou o depósito. Houve confusão, correria, caixas arremessadas. Encontraram notas, contratos, passagens e um único número de telefone rabiscado. Nada de diretor F pessoalmente. O depósito servira de nó logístico, não de cabeça. Na manhã seguinte, a polícia apresentou à imprensa algumas evidências: transferências irregulares, rastros financeiros. Mas o nome diretor F seguia invisível. O símbolo do falcão vinha e ia como sombra que se recusa a ser tocada. Maria, no entanto, encontrou algo que os agentes deixaram passar. Num canto empoeirado do galpão, havia um livro de chamadas de caminhoneiros, rabiscado em canetas diferentes. Ali figurava um nome conhecido: FA Group Holdings, Contabilidade S. Correia. Era apenas um contato, mas um fio que se puxava podia levar a toda a armação. Ela foi atrás de S. Correia e, com um jeitinho humilde de quem pede um copo de água, entrou na pequena empresa de contabilidade. O lugar era apertado, cheirava a papel e café ruim. Uma mulher com óculos chamou pelo nome completo: Sandra Correia. Quando Maria tocou no assunto de rotas e etiquetas com falcão, a pele da contadora ficou pálida. Ouviu atentamente e, com ar de quem se decide entre a segurança e a justiça, acabou por entregar algo mais valioso que documentos: história. Não posso fornecer provas formais, Dona Maria, mas sei que há um sócio fantasma. Um homem chamado Fabiano, que coordena operações fora do país. Vive entre contas, empresas de fachada e contratos que ninguém pergunta. Se a polícia quer ir adiante, precisa de um mandado internacional. Aqui, na verdade, somos apenas peões. As palavras caíram como peças num tabuleiro já quase decidido. Fabiano. O nome trazia ar de gente com posses e passaporte. A contadora, temendo por si e por sua família, falou também de uma festa de luxo que ocorreria dali a alguns dias. Confraternização de executivos, onde investidores e sócios trocariam sorrisos e cartões. Fabiano poderia aparecer. Era a chance de encarar quem movia os cordéis por trás das cortinas. Ricardo, ainda no hospital, recebeu o relatório com mãos trêmulas. Quando soube do nome Fabiano, o rosto endureceu. Lembrava sombras, contratos, disputas antigas. Ele era a ponta de um golpe nos anos 90, explicou com voz pesada. Negócios que fechamos no passado voltaram agora contra mim. Fabiano sente que perdeu muito tempo. É vingança. A polícia propôs uma operação. Infiltrar um agente disfarçado na festa para colher provas e, se Fabiano aparecesse, prendê-lo. Maria, como sempre, quis ir junto. Não para infiltrada entre gravatas, mas como testemunha ocular. Conhecia a fisionomia quando a mentira precisava enfrentar a coragem. Ricardo tentou proibir. Henrique ouviu confuso. Mas Maria, firme, respondeu com o mesmo jeito que o salvara. Eu vou. Não por glória, mas porque se eu não for, ele pode voltar a atacar. A noite da festa brilhou com cristais e vinho caro. Pessoas sorriam com dentes alinhados e falsos. E o salão queimava o frio, com calor de sussurros e acordos. Maria entrou com um vestido simples que alguém emprestara por uma hora. A simplicidade se fez armadura. O agente infiltrado, sorridente, declarou que trazia interesse em logística internacional. E Fabiano, sempre atraído por quem oferecia redes, logo se aproximou.
O homem era elegante, olhos calculistas e um anel com símbolo de falcão que brilhava discretamente. A pele do rosto dele, ao vivo, era ainda mais pálida do que a tela mostrara. A conversa se alongou. Negócios, exibições de poder, promessas veladas. Fabiano ria de casos e danos. Maria, do canto, observava como quem lê um mapa de nervos. O agente estava pronto para sinalizar quando, num gesto que parecia coreografado, Fabiano ergueu a taça e brindou a limpeza necessária. Frase mascada com humor sinistro. O agente entendeu o teor e tentou agir. Mas o homem fora mais rápido. Um olhar sutil e um sinal. 2 homens saíram atrás da cortina. A entrada do agente foi cercada num segundo. A festa virou armadilha. Pessoas comuns sumiram por minutos em salas. Correntes de mensagens fizeram a polícia reagir, e reagiu com força. Houve confusão, gritos, passos e o som de algemas que se fechavam. Fabiano tentou escapar pela saída lateral, mas uma mão firme o segurou. Era Maria. Num impulso que misturava coragem e loucura, ela se atirou entre ele e a fuga. O rosto do homem ficou pálido ao ver quem o havia alcançado, a faxineira que vira o mundo de cabeça para baixo. Seus olhos encontraram os dela, e por um segundo tudo ficou em silêncio. Acabou, Fabiano, disse ela, sem voz, mas com verdade. Os seguranças o cercaram. A pele do falcão parecia murchar diante de olhos humanos que não se vendiam. Ele tentou bradar ameaças, mandos e redes, mas a imprensa foi implacável. O escândalo que vinha sendo tecido há anos se desfiou em questão de horas. O diretor F não era mais só sombra. Era parte de uma cadeia com peças que agora caíam na mesa como cartas marcadas. Quando a polícia o levou, Maria sentiu algo pesado levantar do peito. Henrique, que viera ao salão com Ricardo num carro discreto, correu e a abraçou. O rapaz pequeno olhava para a mãe de coração corajoso como quem vê uma deusa. Ricardo, ainda fragilizado, sorriu com os olhos úmidos. Porém, a última cena daquela noite não foi de festa nem de vitória absoluta. Nos corredores escuros de um hotel onde Fabiano fora alojado antes de ser conduzido, um auxiliar ajustou o lenço no pescoço e murmurou num telefone. Ele caiu, mas o verdadeiro jogo segue. O nome Diretor F ainda circula. Agente que não aparece em fotos. Mantenha o plano. A resposta do outro lado só trouxe tranquilidade fria. É assim que preferimos trabalhar. Maria sentiu, mesmo depois da detenção, que a sombra não morrera por completo. Mas agora tinha nome, rosto, CPF. E com isso vinha a possibilidade de arrancar a última raiz do mal. Ela não sabia ainda que pagaríamos um preço alto pela próxima vitória, mas sabia que, por enquanto, havia luz sobre o mapa. Ao voltar para a mansão, a chuva havia acalmado. A cidade respirava e as sirenes distantes selavam mais uma noite de guerra vencida. Maria abraçou Henrique e sussurrou ao ouvido do menino. Dorme, meu anjo. Amanhã a gente vai reconstruir. E enquanto os olhos se fechavam, uma câmera invisível captou um vulto na rua, um carro que partia e uma mão que guardava um bilhete com apenas uma palavra escrita: recomeçar. A história se movia. A verdade abrira uma porta, mas ainda havia outras portas por abrir. O amanhecer trouxe um céu limpo, mas a cidade ainda parecia carregar a ressaca da noite anterior. As manchetes estampavam o rosto de Fabiano em todos os jornais. Mentor por trás do sequestro de herdeiro bilionário é preso em operação policial. Nas rádios, repórteres narravam a história como um thriller real. Mas dentro da mansão Arantes, o clima era outro. Silêncio, cheiro de café fresco e uma sensação de recomeço misturada com algo que Maria não conseguia definir. Era alívio, mas também desconfiança. Ricardo estava melhor. Caminhava com o braço ainda enfaixado, os passos lentos, o semblante mais sereno. Henrique brincava na sala, rindo alto pela primeira vez em muito tempo. E Maria, com o uniforme azul impecável, limpava a mesa de mármore como quem exorcizasse os últimos resquícios do mal.
Tudo parecia se encaixar, mas ela sabia. Histórias como aquela não terminam apenas com uma prisão. Enquanto passava o pano sobre o tampo da mesa, o telefone da mansão tocou. Ricardo atendeu. Alô? Sim, sou eu. Fez uma pausa, o olhar se tornando sério. Como é? Tem certeza? Ele desligou o aparelho com o rosto pálido. Dori Santa City. O delegado acabou de ligar. Fabiano está morto. Maria parou. Morto? Como assim, senhor? Enforcado na cela. Disseram que foi suicídio. Respondeu, mas a voz dele não convencia nem a si mesmo. Só que há algo errado. Ela se aproximou devagar. O senhor acha que silenciaram ele? Tenho certeza. Disse, encarando o chão. Fabiano era esperto demais para se matar. O ar ficou pesado. Maria olhou para o menino, que desenhava distraído no sofá. Então, quem mandou matar o mandante? Ricardo não respondeu. Apenas se virou para a janela. Lá fora, um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. O motorista, de terno e óculos escuros, parecia apenas um figurante da rotina urbana. Mas os instintos de ambos acenderam o alerta. Maria franziu o senho. Eles ainda estão por aqui? Sim. Ricardo respirou fundo. A rede de Fabiano era muito maior. Alguém mais poderoso está por trás. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, um homem de sobretudo caminhava por um estacionamento subterrâneo. A câmera imaginária o acompanha até que ele entra em um carro escuro e liga o rádio. Uma voz metálica sai do alto-falante. A limpeza foi feita? Sim, senhor, respondeu o homem. Fabiano já não é um problema. E a mulher? A faxineira? Ela ainda está sob vigilância. Mantenha. Ela é a chave. E as chaves, quando inúteis, quebram-se. O homem assentiu, silencioso. Um motor ronca e o carro desaparece na escuridão. Dias depois, Maria caminhava com Henrique pelos jardins reformados da mansão. O menino colhia flores, o sol iluminava o rosto dele, e pela primeira vez em meses ela sentia paz. Até o som do vento parecia diferente. Mas o destino não gosta de calmarias longas. Ao entrar novamente na casa, o telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu, trocando poucas palavras, e desligou com o rosto grave. Maria, precisamos sair do país. Como assim, senhor? A polícia descobriu que Fabiano trabalhava para uma rede internacional. O verdadeiro diretor F é um investidor europeu. O nome apareceu nas contas rastreadas. Frederick Ainsworth. Maria repetiu o nome em voz baixa, sentindo o peso dele. Então o F não era Fabiano. Era esse homem. Exato. Ricardo andava de um lado para o outro. A Interpol está envolvida agora. Eles acham que Frederick está tentando comprar empresas brasileiras para lavar dinheiro. Eu denunciei tudo e agora estou na lista dele. Ela apertou o pano nas mãos. E nós? Você e Henrique são o símbolo do que ele quer apagar. O silêncio tomou o ar. Henrique apareceu à porta segurando uma flor amarela. Tia Maria, olha o que eu achei. Ela forçou um sorriso, engolindo o medo. Que linda, meu amor. Vamos guardar. Mas dentro dela algo já decidia o caminho. Não fugiriam. Não deixariam o medo comandar. À noite, enquanto o empresário dormia, Maria sentou-se no jardim com o terço nas mãos. A lua refletia nas janelas da mansão e o vento trazia um sussurro leve, como se o tempo quisesse avisá-la. Foi então que ouviu um barulho fraco vindo do portão. O envelope deslizou por baixo. Ela se aproximou devagar e pegou o papel. Dentro, apenas uma fotografia. Ela, Ricardo e Henrique no jardim, tirada do alto, de um drone. Atrás da foto, uma frase escrita em inglês. You can't protect them forever. Você não pode protegê-los para sempre. O sangue gelou. Ela olhou para o céu e, por um instante, viu algo piscando entre as nuvens. Um pequeno ponto de luz se afastando. Na manhã seguinte, Maria mostrou a imagem ao delegado, que a olhou com expressão cansada. Eles estão brincando com a gente. Isso é provocação, disse ele. O nome Frederick apareceu em investigações antigas, mas o homem é um fantasma. Ricardo estava decidido. Então eu mesmo vou caçar esse fantasma. O delegado tentou dissuadi-lo. Arantes, isso agora é de nível internacional. Eu não me importo, respondeu.
Ele tentou matar meu filho, destruir minha vida. Eu vou até o fim. Maria colocou a mão no braço dele. Senhor, a vingança não devolve a paz. Eu não quero paz, disse ele frio. Quero justiça, ela suspirou, percebendo que nada o faria desistir. Então vamos juntos. O delegado quase protestou, mas ao ver a firmeza no olhar da mulher, entendeu que ela não era mais apenas uma testemunha. Era parte da história. Na semana seguinte, a polícia rastreou um endereço suspeito em Lisboa, uma empresa com o mesmo símbolo do falcão, registrada em nome de Laranjas. Ricardo decidiu viajar. Maria e Henrique o acompanharam. O avião cortou o céu noturno, deixando o Brasil para trás. Do alto, as luzes das cidades pareciam estrelas caídas. Maria segurava a mão do menino e olhava pela janela com o coração dividido entre medo e fé. Tia Maria, a gente vai ver o mar de novo? Perguntou Henrique sonolento. Vai sim, meu amor, respondeu ela sorrindo com ternura. Dessa vez, o mar vai estar em paz. Mas ela sabia que a paz ainda estava longe. Chegando a Lisboa, foram recebidos por agentes da Interpol. O prédio sede, moderno e silencioso, parecia cenário de um filme. Um investigador português, de nome Duarte Silva, conduziu a reunião. O Sr. Ainsworth é mais do que um criminoso financeiro, disse ele mostrando documentos. Ele tem ligações com tráfico, manipulação de contratos e assassinatos de testemunhas. E agora, depois do caso Arantes, ele quer recuperar a imagem, investindo em empresas de caridade. Maria folheou as fotos. Um rosto elegante, grisalho, com olhos claros e frios. O tipo de homem que o mundo chama de respeitável, até descobrir o que ele faz no escuro. Ele vai participar de uma conferência amanhã, em Cascais, disse o agente. Estaremos lá, mas precisamos de alguém que ele não reconheça. Alguém comum. Todos olharam para Maria. Eu não tenho medo, respondeu ela. Se ele destrói o que é bom, eu vou olhar nos olhos dele e lembrar que ainda existe gente que ouve o choro do inocente. Ricardo segurou a mão dela. Maria, se algo acontecer... não fala isso, senhor, interrompeu com suavidade. Nada vai acontecer. Deus já me salvou uma vez. A conferência era um evento luxuoso à beira-mar, com jornalistas, investidores e flashes por todos os lados. Maria, disfarçada de funcionária da limpeza, circulava discretamente com um carrinho de manutenção. Observava, esperava, estudava, até que ele apareceu. Frederick Ainsworth, alto, de terno cinza claro, sorriso controlado. Um predador cercado por câmeras. Os agentes se prepararam. Duarte fez sinal para os fones. Mantenham posição. Aguardem um momento. Frederick subiu ao palco, pegou o microfone e começou seu discurso sobre o poder da reconstrução e da filantropia. Maria ouviu cada palavra com um nó na garganta. Aquele homem que quase matou uma criança falava de empatia para um auditório aplaudindo. Ela não aguentou. Deixou o carrinho, atravessou o corredor e gritou. Você fala de caridade, mas mandou enterrar uma criança viva. O salão parou. Os flashes explodiram. Frederick congelou. Por um segundo, o rosto dele perdeu o controle. Duarte deu ordem. Agora! Os agentes avançaram. Em poucos segundos, o caos tomou conta. Gritos, empurrões, câmeras. Frederick tentou fugir, mas foi contido. E no meio da confusão, Maria ficou parada, respirando fundo, o coração disparado. Ricardo correu até ela. Você está bem? Ela assentiu, sem conseguir falar. O homem que simbolizava o mal finalmente estava cercado. Mas no olhar dele, enquanto era levado algemado, havia algo que gelou Maria até o osso. Um sorriso. Isso não acaba aqui. Não, murmurou em português perfeito. O falcão nunca cai sozinho, e naquele instante Maria percebeu que, mesmo quando o mal é preso, ele sempre deixa sementes. Na varanda do hotel, mais tarde, o vento do Atlântico balançava as cortinas. Henrique dormia. Ricardo e Maria olhavam o mar em silêncio. Parece que acabou, disse ele cansado. As histórias assim nunca acabam, senhor. Só mudam de forma,
respondeu ela, olhando o horizonte. E o que você vai fazer agora, Maria? Ela sorriu, suave. Voltar para casa. Plantar flores, onde antes teve medo. E ensinar o Henrique que coragem é continuar mesmo tremendo. O som das ondas preenchia o ar. E a câmera imaginária se afastava devagar, mostrando o trio à beira-mar, uma família reconstruída não por sangue, mas por coragem e fé. A história parecia encontrar seu ponto de descanso. Mas no fundo Maria sabia. O falcão podia estar preso, mas ainda havia outros voando por aí. O mar batia suave nas pedras de Cascais e o sol dourado da manhã desenhava reflexos nas janelas do hotel. Maria observava o horizonte com o coração tranquilo, mas atento. A brisa trazia o cheiro de sal e promessa. Parecia o fim de uma história. Mas ela sabia que o mal raramente fecha o livro sem deixar uma página em branco. Henrique corria pela varanda, rindo, o vento bagunçando o cabelo. Ricardo, ainda com o braço em recuperação, observava o filho e sorria pela primeira vez, sem medo. As olheiras ainda estavam ali, os traços da dor também, mas havia luz no olhar dele. Parece que o mar lavou tudo, disse Maria, ajeitando o cabelo do menino. Lavou o que podia, Maria. O resto a gente vai ter que reconstruir. Ela assentiu, olhando para as ondas. O mal é como areia. A gente varre, mas o vento tenta trazer de volta. Só que agora eu sei varrer com fé. 2 dias depois, no Tribunal de Lisboa, Frederick Ainsworth foi oficialmente acusado por crimes internacionais. As provas obtidas pela Interpol, documentos, áudios e transferências, eram incontestáveis. Mas o julgamento ainda levaria tempo, e até lá a polícia o manteria em prisão preventiva. Maria e Ricardo prestaram depoimentos longos. Henrique ficou com uma psicóloga infantil durante a audiência, desenhando o que lembrava de tudo. No papel, rabiscou um sol, um falcão preso e uma mulher de azul segurando uma pá. Quando mostraram o desenho a Maria, ela chorou em silêncio. Na saída do tribunal, jornalistas cercaram os dois. Dona Maria! Gritou um repórter. A senhora se considera uma heroína? Ela sorriu com humildade. Não, eu só ouvi o que o mundo fingiu não ouvir. Um choro. Quando a gente escuta o choro de alguém e faz algo, o bem sempre vence. A resposta viralizou. As redes sociais encheram-se de homenagens, desenhos, frases inspiradas na história da faxineira que desenterrou a verdade. Mas longe das câmeras, Maria só queria voltar para casa. Algumas semanas depois, já no Brasil, a mansão Arantes foi reaberta. A fachada branca, antes símbolo de luxo, agora tinha outro propósito. Ricardo inaugurava ali o Instituto Vozes da Terra, um projeto voltado a resgatar e proteger crianças desaparecidas. O evento lotou. Jornalistas, políticos, funcionários e gente simples vieram ver o novo começo da família que havia transformado dor em propósito. Maria, de uniforme azul impecável, observava tudo de longe, sem vaidade, apenas com a alma grata. No palco, Ricardo pegou o microfone e olhou para o público. Há alguns meses, eu era um homem cercado de riqueza, mas vazio. Hoje, eu entendo que o verdadeiro valor está em quem tem coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém acredita. O público aplaudiu. Ele fez uma pausa e olhou para o canto do salão, onde Maria observava. Por isso, quero anunciar algo especial. Ela franziu o senho, confusa, e viu quando ele estendeu a mão para chamá-la ao palco. Dona Maria, venha até aqui. Ela hesitou. O salão inteiro virou-se. Aplausos começaram antes mesmo de ela dar o primeiro passo. Henrique correu até ela e a puxou pela mão. Pai, tia Maria. Caminhou devagar até o palco, o coração batendo forte. Ricardo segurou o microfone e sorriu. A partir de hoje, esta mulher deixa de ser apenas funcionária. Ela é a nova diretora do Instituto Vozes da Terra. O aplauso que se seguiu foi arrebatador. Maria tentou conter as lágrimas, mas elas vieram sinceras como chuva depois da seca. Ricardo colocou nas mãos dela um crachá dourado com o nome gravado.
Maria das Dores, diretora. Henrique subiu ao palco e a abraçou forte. Eu sabia que você ia me achar, sussurrou ele. Ela sorriu emocionada. E eu sabia que você nunca ia deixar de acreditar. Aplausos, lágrimas, flashes. O momento que encerrava meses de dor e luta. Mais tarde, já sozinha no jardim, Maria olhou para o pôr do sol e fez uma prece silenciosa. Obrigada, meu Deus. Obrigada por me deixar ouvir o que o mundo ignorou. Fechou os olhos e ouviu o barulho do vento nas árvores. Por um instante, o som pareceu o mesmo que ouvira no cemitério naquela primeira noite. Aquele gemido fraco que mudou tudo. Mas agora o vento soava diferente. Não era medo, era vida. O tempo passou. O instituto cresceu. Histórias de crianças salvas começaram a aparecer nas notícias. Maria transformou o lugar num refúgio de esperança. E Ricardo, agora sócio do projeto, dizia que cada sorriso de uma criança era o lucro mais valioso que já teve. Mas numa tarde chuvosa, enquanto revisava relatórios em seu escritório, Maria recebeu um envelope sem remetente. O coração acelerou. Abriu devagar. Dentro havia apenas uma foto antiga. O rosto de Fabiano, o ex-sócio morto, com algo escrito à mão no verso. O falcão nunca morre, apenas muda de asas. Maria respirou fundo, o olhar firme. Que venham as asas, então, murmurou. Eu aprendi a voar também. Guardou a foto na gaveta e continuou o trabalho. Como quem sabe que o mal, quando desafiado por fé, perde o poder. Alguns meses depois, numa tarde ensolarada, o Instituto recebeu um grupo de crianças para uma atividade especial. Maria caminhava entre elas, ajudando a plantar mudas de árvores. Henrique, agora mais confiante, liderava o grupo, explicando que as árvores precisavam de raízes fortes para crescer. Igual a gente, né, tia Maria? Disse ele. Igualzinho, meu amor, respondeu sorrindo. As raízes são a verdade e o sol é a fé. Uma fotógrafa do Instituto registrou o momento. A mulher de azul e o menino sorrindo. Mãos sujas de terra, cercados de vida. Na parede do salão principal, essa foto virou um quadro. Abaixo dela uma frase. O bem não faz barulho, mas o barulho do bem é o único que o mal não consegue calar. Numa noite tranquila, Maria sentou-se na varanda da mansão, agora transformada em centro comunitário. As luzes da cidade piscavam ao longe. O vento passava leve, como um sussurro familiar. Fechou os olhos e sorriu. Senhor, se um dia eu duvidei do teu propósito, me perdoa. Mas agora eu entendo. Às vezes, o destino escolhe gente simples para fazer o que os grandes não têm coragem. Atrás dela, Henrique apareceu, já sonolento. Tia Maria, posso dormir aqui fora hoje? Pode, mas traz o cobertor. A noite vai ser fria. Eu trago o ursinho também, disse ele rindo. Ela o abraçou, beijou-lhe a testa e olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensas, refletindo nos olhos dela. O mundo pode ser cruel, meu filho, mas enquanto existir uma alma disposta a escutar o que é certo, o mal nunca vai vencer. A câmera imaginária se afasta devagar. O som do vento mistura-se ao som do mar distante. O quadro final mostra Maria e Henrique sentados na varanda. O uniforme azul iluminado pela lua, o instituto atrás deles cheio de luzes acesas. E na tela escura que surge aos poucos, uma última frase aparece, porque às vezes o herói que salva o mundo é aquele que o mundo nunca quis enxergar. Fim.